orarmos antes desse nosso culto. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos, Deus, engrandecemos, ó Pai, o teu santo nome. Nós recorremos ao Senhor, ó Pai, nesta noite, pois sabemos que o Senhor é o Deus maravilhoso, Deus forte, poderoso, que pode todas as coisas. Pai, que o Senhor venha sondar o nosso coração, Pai, ver, ó Deus, como entramos na tua casa, Deus. Ver, ó Pai, pecadores, ó Deus, mas ver, Pai, o arrependimento, Pai, no nosso coração, Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa derramar o teu perdão sobre a tua igreja, Deus, para que nós possamos, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Pai, estar te adorando, estar te exaltando, estar engrandecendo, ó Pai, o teu santo nome, Deus. Deus santo, Deus querido, que o Senhor, ó Deus, entre com providência, Pai, neste momento, para que o culto aqui apresentado para o Senhor, ó Pai, possa ser de acordo com a tua santa vontade, Deus, que nada venha atrapalhar, Deus, que o Senhor tome todos os atos deste culto, Deus, tudo para a honra e para a glória do teu santo nome, Deus. Deus santo, Deus querido, no mais, ó Pai, nós te pedimos que o mover do teu Santo Espírito venha a edificar a tua igreja, Pai. É assim nós oramos, ó Pai, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu Deus? Vamos colocar de pé, vamos cantar o hino ao Senhor, hino 63, bastante alegria no nosso coração. Amém? Amém.
noite, igreja. Boa noite. Coisa boa encontrar os irmãos, as irmãs essa noite, uma noite especial, noite de culto ao Senhor. Deus abençoe. Como é bom olhar para vocês e pensar que o céu nos aguarda, amém? A eternidade, passarmos a eternidade juntos, louvando, adorando, cultuando ao Senhor. Essa é a oportunidade que Deus nos dá. A palavra do Senhor diz que Ele coloca no coração de cada um de nós a eternidade com Ele, a oportunidade, o privilégio, para nós vermos aqui. Então te convido a abrir o Salmo 62, para lermos juntos o versículo 1 e o versículo 2. Salmo 62, 1 e 2. Nós somos o povo de Deus, aqueles ao qual Deus escolheu. E nós precisamos viver como povo de Deus aqui, agora, né? Como corpo, como família, como irmãos, na presença desse Deus. Como viver aqui? Então, o Salmo 62 vai começar a nos ajudar. Eu gostaria que nós dessemos juntos, todos a uma só voz. Aqueles que têm a versão diferente, leiam conforme está no telão, para nós lermos todos juntos na mesma versão. Amém? Vamos juntos? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abandonado. Amém? O versículo 5, projeta para mim, por favor. Isso é tão importante que ele repete no versículo 5 exatamente o que ele fala no versículo 1. Vamos ler o 5? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Perceberam que tem uma palavra diferente de um para o outro? No primeiro, dele vem a salvação, e agora dele vem a esperança. Por quê? É assim que nós vivemos. É assim que o cristão vive com o coração cheio de esperança no Senhor. Agora o texto ele vai falar que nós temos uma decisão a tomar, uma atitude a ter, que é o quê? Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. Ou seja, essa reflexão e essa ordem de nós para nós mesmos. Quando nós começamos a ficar aflitos, nós precisamos nos lembrar que nós somos de Deus, que Ele é o nosso Senhor, que nele nós temos a salvação, que Ele é a nossa esperança. Então nós precisamos falar a nossa alma. O salmista ele conversa consigo mesmo, conversa internamente, falando exatamente isso, falando para a alma quieta, confia, o Senhor eu tenho salvação e esperança. Como é que está o seu coração? Como é que tem passado esses dias, essas semanas? Se estiver aflito, se coloque na presença de Deus e diga: minha alma, o Senhor está no controle de tudo. Espera nele, confia nele. Então nesse momento nós vamos orar, pedindo ao Senhor que aquiete o nosso coração, que traga paz ao nosso coração, que traga convicção da salvação, que traga esperança que Deus está no controle de todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar, eu vou dar um tempo, depois estarei orando em nome da igreja. Senhor, só o Senhor é a nossa rocha, só o Senhor é a nossa salvação, só o Senhor é o nosso refúgio, Senhor. Por isso nós rogamos ao Senhor: aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, aquieta a nossa mente, Senhor. Nos dê a paz de Cristo Jesus. Que o Senhor traga ao nosso coração a certeza da salvação em Cristo Jesus.
E que o Senhor, ó Deus, traga ao nosso coração a esperança, que possamos esperar confiantes no Senhor e pelo Senhor. Que nós possamos saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está conosco. O Senhor é o refúgio onde nós temos um abrigo seguro. O Senhor é a fortaleza onde nós temos a eternidade no Senhor e com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe como igreja, abençoe o nosso coração como indivíduo, como família e como igreja, para que nós possamos viver a eternidade do Senhor hoje, para que possamos essa noite adorar ao Senhor como um só povo, um só corpo, tendo um só Senhor, numa só fé, num só Espírito, o Espírito Santo do Senhor que habita no nosso coração. Perdoe os nossos pecados, Senhor, para que nada atrapalhe este culto, para que nada atrapalhe, ó Deus, o nosso coração de permanecer no teu altar, Senhor. E receba, Senhor, os nossos louvores e a nossa adoração, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos. Louvado seja o Senhor por poder encontrar meus irmãos e minhas irmãs aqui esta noite e olhar para eles e saber que o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. Cada um onde estiveram, o que fizeram, por onde passaram, o Senhor esteve presente. E é graças à tua fidelidade que nós nos encontramos esta noite. E eu rogo também por aqueles que não estão aqui, Senhor, que o Senhor esteja com eles onde estiverem. Não sei o que estão passando, mas o Senhor sabe. O Senhor é capaz de socorrê-los. O Senhor é capaz de aquietá-los, Senhor. O Senhor é capaz de envolvê-los no teu amor e lhes dar a segurança que tem nos dado. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, esteja com cada um. E assim, ó Deus, o Senhor possa trazê-los de volta ao nosso meio, Pai. Só o Senhor pode juntar o teu rebanho. Só o Senhor pode juntar o teu povo. Só o Senhor pode nos conduzir, Senhor. Nós somos teus. E nós queremos honrar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Coloca de pé, irmãos, vamos exaltar e agradecer esse nosso Deus, porque que nós pertencemos a Ele, que Ele possa reinar sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Coisa
diante dele, louvor e adoração, e está oferecendo a ele o que realmente ele é devido. Nós ofertamos com as nossas finanças, né? Nós ofertamos com o nosso tempo, nós ofertamos com os talentos que Deus nos deu, com os dons que Deus nos deu, nós ofertamos com o tempo que Ele nos deu. Então que nós possamos dedicar, né? E ofertar a nossa vida no altar do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém. Como oferta de amor.
tua soberania sobre nós. Reconhecemos, ó Pai, que Tu és o único digno e merecedor de toda a honra, de todo poder, ó Pai, de toda a glória. Deus Santo, ó Pai, aceita, Deus, os nossos louvores diante do Senhor, Deus. E que o Senhor coloca, Deus, o nosso coração à disposição para viver uma vida de louvor e adoração do Teu santo nome. Que o Senhor, ó Pai, a cada dia mais nos dê, ó Pai, disposição para pregar a Tua palavra, Deus, para falar do Evangelho, Deus, para fazer com que o Teu amor, ó Pai, alcance cada vez mais pessoas, ó Deus. Dispõe-nos, ó Deus, pelo mover do Teu Santo Espírito, ó Deus. No mais que tu tiver falar a Tua igreja, Pai, nesta noite. Nos edifica, ó Deus, essa é a nossa oração, Pai, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Igreja, pode se sentar. Avisos. Quero dar um aviso. Bom, primeiro ontem e hoje aconteceu o acampamento com as crianças e algumas crianças participaram ontem, né, durante o dia lá no acampamento. Deus abençoe. Hoje nós tivemos aí na cidade o desfile, 7 de setembro, e a escola dominical foi uma bênção. Lembrar a igreja de comparecer à escola dominical para estudarmos a palavra juntos. Então eu quero dar um aviso: dia 13 nós estamos responsáveis pelo culto em Aiuoca. O trabalho de Aiuoca é o trabalho da Igreja Presbiteriana de Caxambu, a qual nós fazemos parte, nós somos congregação. Então, tem acontecido cada vez uma das congregações tem dirigido, então dessa vez somos nós. Então, como nós vamos combinar? Nós sairemos daqui com a van às 15 horas para ir direto para a praça lá em Aiuoca. Eu creio que seja a Praça Central, é isso? Para a Praça Central, em frente à Igreja Matriz. Nós estaremos ali fazendo evangelismo e um culto ali na praça, um culto pequeno, mas um culto. Nós estaremos ali na praça fazendo evangelismo, cantando alguns cânticos, e depois nós vamos para a pousada. O culto acontecerá lá na pousada às 17h30. Então nós vamos para a praça fazer o evangelismo, faremos um louvor ali, né? Eu falei culto, mas ser um louvor, compartilhar ali com quem estiver próximo, e depois nós vamos para a pousada fazer o culto às 17h30 lá na pousada com os irmãos que estão se reunindo lá. Então fica aí um convite a toda a igreja, né? Como eu já tenho dito, eu conto com a presença de vocês. O culto, a direção do culto é da igreja de Cruzilha. A igreja de Cruzilha somos todos nós. Aí os irmãos que desejarem ir na van, já passem o nome ali para eles. A gente vai ter aquela lista que a gente costuma fazer no grupo da igreja, então já coloca seu nome. Importante, como nós vamos sair daqui às 3 horas da tarde e a gente vai ter o culto a partir das 5h30, então nós vamos ficar bastante tempo fora. Então, se você puder levar um lanche para poder lanchar, né, ali, a turma mesmo, leve um lanche, né, a gente junta ali, reparte, que seria importante. Eu não sei, e eu creio que não vai ter lanche na pousada, então é melhor a gente já se prevenir. Tá? Então leva um lanche ali para comer junto no van, no caminho, tá bom? Alguma coisa aí leve, para ninguém passar mal na estrada, mas para nós estarmos juntos ali, tá bom? Então nós vamos sair daqui às 15 horas, combinado? Amém? Quem for de van, dê o nome. Quem for com carro, aí se quiser também combinar carona, é só combinar. Então a van vai estar à disposição para ir, e quem quiser ir com os carros também pode, e quiser oferecer carona, compartilhar também vai. Tá bom? Quem for de van não vai precisar pagar, né? Então é só ir e voltar. Amém? Amém. Vamos chamar as crianças aqui à frente para a gente estar orando, a gente também tem jeito. Professores.
possa fazer o culto dessas crianças, assim como nós aqui também estaremos aprendendo um pouco mais da tua palavra, ouvindo a tua palavra. Pai, abençoa cada irmão que aqui está. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15. Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Lembrar os irmãos também, aqueles que estão com os missionários, para que a gente esteja orando pelos missionários, comunicando, compartilhando. Está chegando o momento de trocarmos uns com os outros. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Nós faremos a leitura do 15 até o 20, ou seja, até o final do capítulo 30. Amém? Amém. Vê que proponho hoje a vida, o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoe, Senhor, falando ao nosso coração, falando ao nosso entendimento, trazendo clareza a cada um de nós e nos colocando, ó Deus, numa oportunidade de tomar a decisão hoje, como disse o texto, e que nós possamos ouvir a tua voz, escolher o bem, escolher a vida. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém? A nossa vida é uma vida repleta de escolhas, e toda escolha traz uma consequência. A gente não pode fugir disso. Eu queria que nós entendêssemos como a palavra ela traz com tamanha clareza. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Não existe não fazer escolhas na nossa vida. Nós não temos como decidir não escolher, porque decidir não escolher é uma escolha, é uma decisão. Então nós precisamos entender que isso é na vida em todas as áreas. E por que não seria com a nossa vida espiritual? Então acompanhe comigo o versículo 15, por favor. O contexto desse texto é o povo sendo preparado para entrar na terra prometida. Quem vai conduzi-los é Josué. Josué é o mesmo nome de Jesus, só que em hebraico. Josué, ele prefigura a figura de Jesus conduzindo o seu povo à terra prometida, à eternidade. E Josué, ele é uma aplicação muito clara daquilo que Jesus fala em João capítulo 17, quando ele ora por nós e diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, através de Josué, o povo de Deus vai
vai viver aqui, na terra, no meio de outros povos. Por quê? Porque devido ao próprio povo de Israel, os povos daquela terra não foram totalmente expulsos. O propósito de Deus era tirar todos os povos da terra prometida, para que o povo de Deus a assumisse por completo. Mas devido ao coração difícil do próprio povo de Deus, acabou-se que o povo vai conviver com outros povos, e os povos têm as suas crenças, os seus deuses, e aí então fica o desafio para o povo de Deus, viver no meio deles sem ser contaminado por eles, viver no meio deles para serem boa influência aos outros povos e não ser influenciado pelos outros povos. Ou seja, é o mesmo desafio que nós temos no dia de hoje. Nós, todos os dias, estamos inseridos num contexto que não é o nosso. Nós precisamos guardar isso no coração. O trabalho, o local de trabalho que nós estamos, não é o contexto nosso. A vizinhança que moramos não é o contexto nosso. Às vezes a gente acha que é, mas não é. O nosso contexto é a cidade celestial. A nossa pátria não é aqui. Nós somos passageiros, porém missionários. Ou seja, nós estamos num lugar ao qual não pertencemos, para levar o lugar que pertencemos a este lugar. Ou seja, o reino de Deus está em nós, e onde nós estamos, o rei deveria estar. Por que eu estou usando a expressão deveria? Porque aqui esse texto diz que cabe tomarmos uma decisão quanto a isso. E toda decisão traz uma consequência. E mais uma coisa que esse texto vai falar: toda decisão traz uma consequência para nós, para a nossa família e para os nossos filhos. Toda decisão nossa, ela vai afetar as pessoas que nós amamos. Então aqui o versículo 15, nesse contexto do povo de Deus habitando no meio de outros povos, ele diz assim: vê que proponho hoje. Ou seja, a palavra do Senhor, ela sempre fala conosco no dia de hoje. Nunca é para amanhã, nunca é para depois de amanhã. Ou seja, a decisão que nós tomamos hoje, e nós tomamos agora. Então aqui o texto está dizendo: eis que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E o interessante é que Deuteronômio ele vai apresentar a escolha e a consequência junto, aqui, mas depois ele vai separá-las na prática. Então aqui é um aviso, aqui ele está antecipando para que ninguém diga eu não sabia, para que ninguém diga nossa, agora que eu vou ter que decidir. Não, devia ter me avisado antes. Ele está avisando antes. Então ele está dizendo: vê que proponho hoje a vida e o bem. Se você escolher a vida, você escolhe o bem. Se você escolher a morte, você escolhe o mal. Aí ele vai dizer como essa escolha acontece, versículo 16: se eu escolho a vida e o bem, eu vivo assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor. Que mandamento é este? Amar o Senhor teu Deus, andar nos seus caminhos, guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Ou seja, aos mandamentos e a forma como os mandamentos são aplicados cotidianamente, os estatutos e os seus juízos. Então, o que eu tenho que guardar no meu coração? É só você olhar o final do versículo 16. O que eu tenho que guardar? Eu preciso guardar aqui então: mandamento do Senhor, os estatutos do Senhor e os juízos do Senhor. O que eu preciso andar no caminho do Senhor. Então o caminho do Senhor tem a regra, não é qualquer jeito. Então tem mandamento, tem estatuto e tem mais o que aqui? Juízo.
E eu preciso amar. Para eu andar, para eu guardar, eu preciso amar. Eu preciso fazer de todo o coração. Aí ele diz o quê? Em consequência disso, então toda escolha, toda ação tem a sua consequência. Em consequência disso, o texto diz assim: então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passará para possuir. Então, que tipo de bênção é essa? É a segurança em Jesus, no Senhor, para viver os nossos dias, aonde nós estamos. É segurança nele. Apesar de todas as coisas nas quais nós passamos, nós estamos seguros no Senhor. Essa é a escolha para quem escolhe o bem, para quem escolhe a vida e vai viver aqui. Então, Deus já está dando isso, perceba, no início da fala dele, ele já está dando o caminho das pedras. Ele já está dizendo para nós: eu vou dar 2 caminhos, mas esse é o caminho que você precisa escolher. É como naquele show que o pessoal fala assim: qual porta você escolhe? É como se ele estivesse falando assim: atrás de uma porta tem tudo de bom, atrás da outra porta tem tudo de ruim. Qual porta você escolhe? Eu, se fosse você, escolheria nenhum. É como se o apresentador dissesse isso. Se você estivesse num programa desse e o apresentador lhe falasse isso, qual porta você escolheria? De verdade. Pensa bem. O apresentador que sabe o que está atrás dessas portas, ele diz para você: escolha um. Eu creio que todos escolheríamos a um, porque é onde nós temos a segurança de que o apresentador está nos dando essa dica para ganhar o programa. Agora, o Senhor está fazendo isso com a nossa vida. Aqui é questão de vida ou morte. É a maior essência de cada um de nós. E aqui ele continua e diz assim: porém, versículo 17: se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, presta atenção, não querer dar ouvidos é fazer uma escolha. Não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires. Só que aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente aqui no Brasil, a gente relaciona muito outros deuses com imagens, mas o texto não está tratando simplesmente disso. Ele está tratando sobre deuses que tomam o lugar do Deus Todo-Poderoso no nosso coração. Ou seja, nós mesmos podemos nos tornar os nossos ídolos, os nossos deuses, quando nós nos colocamos em primeiro lugar, antes do próprio Deus. Então, pode ser esses outros deuses, pode ser o eu, pode ser o meu cônjuge, pode ser o meu filho, pode ser o meu trabalho, pode ser algum bem que eu possuo, casa, carro e assim por diante. É tudo aquilo que vai tomar o primeiro lugar na minha vida. E isso, gente, olha o que o texto está dizendo: se eu no meu coração se desviar do caminho do bem, eu vou acabar inevitavelmente dessa maneira. Por quê? O próprio texto vai dizer: quando eu me desvio do caminho do Senhor, é porque eu escolhi o outro caminho, que é o que diz aqui: e não quiserdes dar ouvido. E não querendo dar ouvido, eu me torno vulnerável ao ataque do maligno, que vai dizer aqui o texto: fores seduzidos. Então é um processo que começa em rejeitar o Senhor e a sua lei. Eu me torno vulnerável, porque eu não quero dar ouvidos ao Senhor, eu não quero dar ouvido à sua lei, eu me torno vulnerável e eu passo a ser seduzido pelas coisas desse mundo. Em sendo seduzido pelas coisas desse mundo, eu vou me afastando cada vez mais, até o momento que eu não encontro mais o caminho de volta, porque eu fiz uma escolha. Tudo isso aconteceu.
Por isso que o assunto aqui que ele está trazendo, para esse povo que vai viver no meio de outros povos, que vai viver num contexto fora ao contexto do povo de Deus, da exclusividade do povo de Deus, ele está dizendo que há esse risco, ou há essa consequência a uma escolha que não escolha o Senhor. E aí o texto então vai dizer assim, ainda no versículo 17, ele vai dizer que, em sendo seduzido, nos inclinaremos aos outros deuses, começaremos a ficar maravilhados com as coisas do mundo lá de fora, nos encantaremos com essas coisas e, sem perceber, nos tornaremos escravos dela. Sem perceber, nos tornaremos escravos dela. E aqui o texto vai dizer: e os servis. Então, hoje te declaro que certamente perecerás. Ou seja, o que Deus está falando? Se você escolher o bem e a vida, esse é o fim. Se você escolher o mal e a morte, esse é o fim. Qual você vai escolher? E o interessante é que ele diz que essa escolha está diante de nós hoje. Hoje nós precisamos tomar essa decisão. E aí então ele continua e ele fala assim, versículo 18 ainda, né? Então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longos tempos na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Aqui o que me chama a atenção é que o povo vai atravessar o Jordão a pés enxutos. O povo vai chegar, vai atravessar o Jordão como eles atravessaram o Mar Vermelho. Ou seja, eles vão passar pelo meio de um milagre, mas não vão ter uma vida longa, apesar do milagre. Porque a escolha acontece antes do milagre, para que o povo não viva na dependência dos milagres, para que o milagre não tome o lugar de Deus. Olha o cuidado do Senhor com o nosso coração. Ele está dizendo aqui que nós vamos passar o Jordão, mas se a nossa decisão for errada, nós não vamos permanecer muito tempo lá. Nós não permaneceremos, nós seremos consumidos, mesmo no lugar que o Senhor nos colocou, nos levou. E aí às vezes o nosso coração vai nos enganar e vai falar assim: isso é a vontade de Deus, isso é propósito de Deus, foi Deus que preparou, meus irmãos, para o povo perecer pós-Jordão? Não, ele já está avisando antes. Mas uma coisa eu acho bonita em Deus: Deus não nos fez escravos, nos fez filhos. Mas Deus adotou aqueles que quiseram ser adotados. Deus não sequestrou ninguém. O que eu quero dizer com isso? Aqueles que são do Senhor não foram escravizados pelo Senhor. São filhos que têm alegria e têm o prazer de filhos. São filhos, não são aqueles que falam assim: eu não queria estar aqui, Deus me obrigou a estar aqui. O Senhor nos conquista com o seu amor, com a sua graça, com a sua fidelidade. Ele nos convida: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele dá todo esse privilégio para nós de experimentarmos antes de escolher, porque a Bíblia diz que isso é a graça comum de Deus. Ele nos dá a oportunidade de experimentar a bondade de Deus. Por isso que às vezes a gente olha e fala assim: a pessoa má, ela se dá bem, ela está bem de saúde, ela está bem financeiramente, mas ela é má. É porque ela está experimentando da bondade de Deus. E aí ela vai escolher se ela quer a bondade de Deus ou se ela quer a morte. Quando aquele jovem rico aparece para Jesus, e Jesus diz assim: é mais fácil um camelo passar por um furo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Vocês lembram disso?
Ele não está falando que o rico não merece o reino do céu, ele está falando nada disso. O rico merece o reino do céu também. Aliás, não há problema nenhum em ser rico. O problema é ser escravo da riqueza. Aliás, Deus fez os seus patriarcas ricos para abençoar o seu povo. Então não tem problema nenhum ter dinheiro. O problema é ser o dinheiro te ter. Esse é o problema. Então, o que acontece quando Jesus fala essa questão? Aquele jovem rico, ele teve uma escolha. Ele chegou diante de Jesus e falou: bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus respondeu. Jesus deu o caminho das pedras para ele. Conhece os mandamentos? E ele: eu conheço todos, desde criança, eu guardo todos. Jesus falou: que bom, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue. Lembram dessa passagem? Todo mundo lembra? Então agora, com essa passagem na cabeça, eu vou ler novamente o versículo 16. Tenta ver o versículo 16 sendo aplicado nessa passagem do jovem rico. 16 diz: se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Conhece os mandamentos? Conheço, guardo todos desde a infância. Então, se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, ele disse que guardava. Segundo, que ames o Senhor teu Deus. Ele amava? Que andes nos seus caminhos, ele andava? Que guardes os mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, ele fazia? Conseguiram enxergar esse texto? Ele disse que guardava os mandamentos desde a infância. Qual mandamento ele quebrou? Qual dos 10? Pode falar, gente. Qual dos 10? Primeiro mandamento. Para quem guardava todos, já quebrou o primeiro. E quando se quebra um mandamento, quebra-se todos. Não adianta guardar 9 e cair em um. Então percebe, gente? Ele era escravo das riquezas e não percebeu, embora ele achasse que ele estava perseguindo a eternidade. Gente, presta atenção, ele encontrou a pessoa certa, ele encontrou o caminho, aliás, o único caminho, ele encontrou Jesus. Ele foi encontrado por Jesus, Jesus falou com ele e Jesus lhe fez o convite. Aí entra a questão: qual foi a resposta dele? O texto diz que ele vai embora entristecido. Ele não verbaliza a resposta, mas a ação dele verbaliza. Ele disse não. Ele escolheu a morte, não a vida. Portanto, ele escolheu o mal e não o bem. Ele não percebeu, mas ele passou por esse processo no versículo 17 em diante. O coração dele se desviou, ele não quis dar ouvido à lei de Deus, à palavra de Deus, e ele foi seduzido pelas riquezas. E ele só percebeu que ele foi seduzido pelas riquezas a hora que ele foi colocado uma outra alternativa. Por quê? Porque até aquele momento, segundo o versículo 17, ele estava inclinado. O coração dele, ele foi seduzido e o coração dele foi conquistado pelas riquezas. Aí ele escolheu dizer não. Às vezes a gente está envolvido, está encantado, está seduzido, o coração já está inclinado a outro Deus que não o único e verdadeiro Deus. Mas ainda há tempo, porque o Senhor bateu na nossa porta hoje e está dizendo: eu proponho algo para você. Vou te propor que você escolha a vida e não a morte. Porque olha só, versículo 19 diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Lembra no final desse versículo todo mundo, por favor? Escolhe
perceberam que ele está dando mais uma chance, e mais uma chance, e mais uma chance sempre. Ele já tinha avisado, ele agora explica, e ele de novo diz: escolhe a vida. Eu estou colocando duas alternativas: escolhe a vida, escolhe a vida. Como não dizer que esse Deus não nos ama, que esse Deus é capaz de mandar alguém para o inferno? Como que pessoas têm coragem de falar isso, gente? Aliás, eu quero saber como que nós temos coragem de ouvir isso e não falar nada. Como que nós temos coragem de ouvir isso e não ter palavra para instruir essas pessoas, esclarecer a mente dessas pessoas, confrontar essas pessoas dizendo: hoje o Senhor me colocou aqui para dizer para você, você tem uma escolha. Você pode escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe a vida. Porque se nós estamos diante dessa pessoa que vira para nós e diz assim: como assim servir um Deus que manda para o inferno? Se Deus nos colocou diante dessa pessoa, não foi para ouvir isso, foi para falar para ela que hoje, naquele momento, Deus estava lhe dando uma chance. Mas a gente fica quieto muitas vezes. A gente às vezes fica indignado, porque nem sempre a gente fica indignado. O Senhor está aqui para nos dizer que nós temos uma chance, se nós ainda não tomamos a decisão, mas que também nós somos portadores dessa chance a todas as pessoas lá fora. O povo de Israel entraria na terra prometida para ser influência e não ser influenciado. Deus estava dando a capacitação deles viverem dessa maneira. E Jesus é a prova que é possível. Jesus é a prova que é possível. Jesus viveu no nosso meio e não pecou nenhuma vez, em nada. Ah, pastor, mas Jesus é Jesus, por isso que nós devemos imitá-lo. Por isso que ele tem que ser o modelo para a nossa vida e não outros. Paulo é legal, Pedro é legal, João é legal, Davi é legal, Daniel é legal, mas não é Jesus, não são Jesus. Por isso que Paulo diz que nós devemos imitar a Cristo. Em não conseguindo, devemos imitá-lo, porque ele imita Cristo. Essa fala de Paulo é exatamente o propósito de Deus para nós no meio da sociedade, no nosso trabalho, no meio da roda dos nossos amigos, dos nossos familiares. Então nós precisamos entender, gente, o tempo é hoje. Se o texto diz hoje, ele insere nessa palavra a ampulheta do tempo. E ele diz: o tempo está passando, a decisão tem que ser hoje, tem que ser agora. Não posso deixar para depois. E há uma bênção muito especial: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Gente, se a gente colocar a ordem certa na nossa vida, tudo vai ser bênção. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, o trabalho vai ser bênção. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, a família vai ser bênção, o relacionamento vai ser bênção. Mas nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos colocar Deus. Nós precisamos escolher a vida e o bem. E aí ele continua, e ele diz assim, versículo 20. Ainda no 19. Vou ler novamente o 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Como que, quando eu escolho a vida, como que eu vou viver? Eu vou viver amando o Senhor, eu vou viver dando ouvidos à sua voz, eu vou viver apegado a Ele. Só que perceba uma coisa, meus irmãos: quando nós tomamos a decisão, as demais coisas se tornam natural. Nós somos conduzidos a isso. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós.
Então hoje, quando a gente olha para a palavra e fala assim, é difícil amar a Deus como Ele merece, o Espírito Santo vai nos conduzir a isso. É difícil obedecer a Deus no meio de uma sociedade tão desobediente. O Espírito Santo vai nos levar a isso. É difícil amar pessoas, é difícil honrar a Deus, é difícil ser íntegro no meio de tanta corrupção. A ação, a atitude dos outros não pode ser desculpa para as nossas. Não pode. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Não adianta eu falar assim, mas eu sou assim porque todo mundo é assim. Eu faço isso porque todo mundo no meu trabalho faz isso. Um exemplo, todo mundo vai embora e pede para o outro bater o ponto no horário. Vai embora mais cedo e pede para o outro bater o ponto no horário lá correto. Todo mundo faz isso, a gente faz até um rodízio. É errado. Não é porque todo mundo faz. Eu trabalho lá, uma vez aconteceu isso lá. Eu estava trabalhando na agência e todo mundo fez um bolão. A agência inteira entrou no bolão, menos eu. No bolão no jogo esses jogos aí. Nem esqueci o nome da cena, sei lá, mega cena, esses treinos. Aí todo mundo entrou, o pessoal falou, mas você não vai entrar? Eu falei, não. Mas por quê? Eu falei assim, não, porque eu não jogo, eu confio no meu Senhor, eu não preciso de jogo. Mas e se a gente ganhar? Eu falei, aí vocês trazem o dinheiro aqui que eu cuido dele de vocês. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Não, mas puxa vida, vai que eles ganham. Eles ganharam, eu não. Tá simples assim. Não preciso, a gente não precisa viver com o mundo. O mundo pode ser, todo mundo pode roubar, você não pode, eu não posso, nós não temos alternativa, nós não podemos, nós somos o Senhor. E fazer isso é pecado, e o salário do pecado é a morte. Nós não podemos viver como se nós fôssemos livres para pecar, nós não somos livres para pecar. Mas todo mundo vai, nós não. É simples assim. Porque nós escolhemos a vida, nós escolhemos o bem. Todo mundo escolheu a morte, escolheu o mal. E nós estamos aqui para avisá-los. Esse é o nosso papel. A gente também não pode dar as costas e falar, azar seu, você escolheu errado. Porque enquanto nós estivermos aqui e eles estiverem conosco, nós precisamos avisá-los. Hoje, sempre a nossa mensagem para eles é hoje, escolha hoje. Não decidiram, amanhã estão vivos, então mais uma chance, escolha hoje. Vai viver 50 anos, pastor, eu não dou conta. Eu já escutei gente falar assim, pastor, eu já desisti. Não vou falar mais não, porque é muito cabeça dura. Quem é cabeça dura? Ele que não ouve ou nós que não obedecemos? Porque o Senhor não disse, fale 3 vezes, fale 4. Ele disse, fale. Todas as vezes que tivermos oportunidade. E o texto então, ele vai dizer, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende toda a tua vida e a tua longevidade. Que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Quer viver as bênçãos que Deus prometeu? Viva com Ele, porque sem Ele não tem as bênçãos dele. A maior bênção não está no lugar. A única bênção está em Deus. Onde Deus estiver, o lugar é abençoado, as coisas são abençoadas. Não é o lugar, não são as coisas, é Deus. É só Deus. Nós precisamos só dele. E nós temos o privilégio dessa noite de escolhermos. Eis que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Qual que nós vamos escolher essa noite? Ele diz, escolha a vida. Escolha. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero roubar as tuas bênçãos sobre nós.
que haja a escolha certa em cada coração, que haja vida em cada coração, que haja obediência em cada coração, que haja temor em cada coração, para que possa haver amor do Senhor em cada coração, para que possa haver a vida do Senhor, ó Deus, em cada olhar, em cada palavra, em cada atitude, e que o Senhor seja honrado, nós abençoados e toda a nossa descendência e o lugar onde nós estamos. Assim é a promessa do Senhor, como diz o texto, assim é a proposta do Senhor. E nessa noite, Senhor, nós aceitamos, nós escolhemos o bem, nós escolhemos a vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou convidar a Dona Yolanda. Nós estivemos orando pela Dona Yolanda, pela saúde, ela teve internada, ela teve com pneumonia, e agora a Dona Yolanda, ela está melhorando, mas ela quis vir hoje à noite para dar um testemunho dela. Então vem aqui à frente, Dona Yolanda. A senhora prefere aqui embaixo ou aqui em cima? Embaixo? Quero compartilhar com vocês Quer segurar? Epístola de Tiago 5, 13 a 15. Deixa só o Mateus projetar. Tiago 5, 13 a 15. Quem quiser abrir a palavra, Tiago 5, 13 a 15. Operações abrir. Peraí, deixa eu só fazer. Deu certo? Ah, pode. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Gente, eu sou prova viva disso que está dizendo. Uns 10 dias atrás eu estava em coma no hospital. E a igreja orando, os pastores orando. Hoje eu estou aqui, sem nenhuma sequência. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar agradecendo? Vem orar agradecendo. Que a igreja continue orando pela Dona Yolanda, para restabelecer completamente. Amado Deus, nós agradecemos, meu Pai, pela vida da nossa irmã Yolanda, aonde o Senhor ouviu as nossas orações, ó Pai, e restaurou a saúde dela. Nós somos gratos a Deus por Senhor ser um Senhor misericordioso que está sempre com os ouvidos abertos para atender aos nossos pedidos, nossas orações, os nossos agradecimentos. E nós estamos alegres, ó Pai, pelo fato da Dona Yolanda estar conosco hoje, e nós sabemos que o Senhor cuida da vida dela e de todos os demais seus filhos. Querido Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre junto de nós. Querido Deus, nesse momento também eu quero pedir a Deus, pela vida do pastor, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria a ele, Pai, para que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ele tenha condições físicas e espirituais, ó Deus, para conduzir o teu povo. Querido Deus, que a graça esteja sempre a família de Cristo Jesus, abençoando a vida e a família de cada irmão que é representado, e daqueles também, Deus, que estão ausentes. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar sendo, Senhor, fazendo um grande avivamento nessa cidade. E muitos dos nossos irmãos que ainda estão na cegueira espiritual venham conhecer o Senhor, render-se aos seus pés e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Pai, mais uma vez, ó Deus, abençoe nosso trabalho lá na Europa, Senhor, para que possamos fazer um trabalho para a honra e glória do santo nome. Querido Deus, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus.